Oi, gente! Começa agora mais um Diz Aí. Que alegria poder receber você aí de casa, você que nos assiste, você que está de repente pelo YouTube, está assistindo dentro do ônibus, não sei, está ali com a sua família assistindo, maratonando CJC aí com seus amigos, compartilhando. Poxa, seja muito bem-vindo. Começa aqui mais um Diz Aí, onde juntos aprendemos mais da Palavra de Deus. Você que está no YouTube já sabe qual é o tema de hoje. Você que está assistindo pela televisão, vou fazer um pouquinho mais de suspense. Antes aqui de revelar o tema, deixa eu revelar a convidada que está conosco. Bruna, seja muito bem-vinda, uma alegria e uma honra te receber aqui. É uma honra também, Ju. Confesso que eu fiquei muito feliz com esse convite. Olá, pessoal de casa também. Muito obrigada pelo convite, eu estou muito feliz de estar aqui. A Bruna é esposa do pastor Dalton, isso. Mãe de 3 filhos lindos, né? Isso, minhas bencinhas. Turminha da graça. E que são youtubers também, né? São youtubers também. Que chique. Depois você revela pra gente qual que é ali o canal pra gente ficar por dentro desse conteúdo. Feliz. Ó, que bom! E hoje a gente vai falar aqui sobre um tema muito importante, necessário para você durante a sua caminhada cristã, que é cuidado com as alianças. E ninguém está falando aqui sobre o anel, né? Porque a aliança, ela é muito mais do que isso. Isso aqui é um objeto memorial. Ou seja, se eu tirar esse anel aqui, isso não me faz solteira, não me faz... Não me tira ali a posição do casado, né? Você continua ali sendo casado. Isso aqui é um objeto memorial. A aliança, ela tem um peso diferente e a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso e o que a Bíblia diz a respeito. Bruna, para a gente começar, aliança não é meramente um anel, né? Não é só isso. Então, qual que é o peso de uma aliança? Como você disse, a aliança é um símbolo, né? A aliança que nós usamos é um símbolo, mas isso vai muito mais além do que simplesmente um anel, como você disse. Durante toda a Bíblia, desde o início da criação, nós vimos Deus se aliançando com o homem. E era o desejo e é o desejo de Deus se aliançar com o homem. Então, como eu coloquei ter esse aqui, relacionamento, ter né? esse relacionamento. Desde a criação, Adão vinha na viração do dia encontrar a Deus e eles conversavam, eles tinham um relacionamento. E é uma coisa muito importante. E nós vemos desde o princípio a aliança com Adão, com Moisés, com Abraão, com Noé, né? Com ele, com a família dele. Então, assim, a aliança é algo muito espiritual. Sim. Né? E sobrenatural também. Porque vai além do que... daqui, né? Assim, do físico. Vai muito mais além a aliança. E a aliança tem esse símbolo, né, como você até comentou também, e ela envolve muitas responsabilidades. Isso seja a aliança de Deus para com o homem, seja a aliança, de repente, numa amizade, aliança num casamento, também existe essa troca de responsabilidade, né? Isso. É assim, durante toda a caminhada nossa, nós nos aliançamos. Desde a época de pequenininhos, que é a aliança do filho com os pais, a aliança na escola, que às vezes a criança faz alianças ali, as amizades, na adolescência, na igreja. Então, assim, seja no casamento também, depois nos negócios. Então, assim, a aliança sempre está presente no nosso dia a dia. E é impossível a gente não nos aliançarmos com as pessoas. Até a aliança, né? Um dos sinônimos seria aquela associação. Isso. A gente está se associando a diversas pessoas, mas é importante a gente entender também que nós temos o poder de selecionar que pessoas vão entrar na nossa vida, até onde terão liberdade. Esse é o ponto-chave, né? Esse é o ponto-chave. Porque, por exemplo, dentre todos os exemplos que a gente pode dar de aliança, quando falamos do casamento, isso é muito sério, porque é a união perfeita entre as 3 áreas que todo ser humano é formado, né? Corpo, alma e espírito, né? Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. E o casamento é a união dessas 3 áreas. Então, assim, a maior aliança, depois da do Senhor, no caso... Instituída aqui na Terra. Exatamente, é o casamento. Porque é a união dessas 3 áreas, é algo muito sério, a pessoa fica muito vulnerável ali um ao outro, né? E é para ser assim. Também existe a responsabilidade, mas vamos voltar um pouquinho. Já fui logo para o casamento, né? E a gente não quer falar aqui só sobre a situação amorosa, mas sim entender quais alianças eu posso fazer, quais alianças eu devo evitar. E, por exemplo, quais seriam as alianças que, segundo a Bíblia, seria bom a gente evitar? Então, eu creio que assim, nos negócios, eu estava estudando sobre o tema também e me aprofundando na palavra, que a palavra fala, né, que
nos negócios, né, as Sim. pessoas se alianciam. Um sócio descrente, por exemplo. Às vezes a pessoa se aliancia ali, quer se aliançar com um sócio, e o sócio é descrente. Só que a pessoa fala assim, o lucro que eu tiver, eu vou dizimar. E o outro não vai querer dizimar, vai falar, não, a gente vai ter prejuízo. Uhum. Então, assim, eu creio que a associação entre a luz e as trevas, entendeu? A palavra de Deus nos diz muito forte, né? Que o reino dividido, ele não prospera. Então, nos negócios, é algo muito importante, assim, que eu estava estudando sobre isso, entendeu? É importante isso, porque qualquer coisa que a gente for fazer tem que haver um propósito em comum, Isso. né? No casamento, nas amizades, nos negócios, em qualquer área que você for, para você se unir a alguém, vocês precisam caminhar para o mesmo destino, Isso. ter o mesmo mesmo propósito. Então, isso é muito importante e antes de tudo, né? E eu costumo falar que para a pessoa entrar na nossa vida tem que haver um processo seletivo, porque assim como numa empresa, né? Tem ali, primeiro chega o currículo, onde a pessoa fala aquilo, o que ela quer mostrar de bom, as capacidades dela, né? Só que com o passar do tempo, poxa, já viu que alinhou um pouquinho, é do interesse da pessoa entrar na empresa, atende ao interesse da empresa aquela pessoa estar ali. Então já atingiu um primeiro nível. Isso. Mas aí a pessoa começa a passar pelo quê? Pela experiência, né? Isso. Ela começa a ter mais contato com aquela função que ela futuramente poderá desempenhar, só que ela não está ainda efetivada, ela está num período de experiência. E na nossa vida também não é diferente, né? Na época do namoro também, né? Totalmente. Às vezes você quer se aliançar com alguém que não é cristão. E às vezes você fala assim, eu vou mudar outra pessoa, quando ele vier para a igreja eu posso mudar ele, só que ninguém muda ninguém. E às vezes a pessoa acontece a aliança, chega até o casamento e quando vai ver, já não era aquilo que ela imaginou que fosse. Só que vai dando sinais, é igual você disse. Vamos puxar o currículo, vamos ver. Não só o currículo físico, mas como que ela trata a mãe dela, como ela trata o pai. É o processo seletivo. É o processo seletivo. Tem que porque, ver se os interesses estão alinhados, senão não contrata não. Depois que casou, já está lá dentro, não tem como separar mais. Exatamente. Entendeu? Então temos assim, que tomar muito cuidado. Como faz no CJC, né? Os jovens que estão procurando alguém, a cara metade, né? Igual o missionário diz, né? Tem que ter uma seleção, entendeu? Faça o processo seletivo. Faça, porque assim, você vai sofrer menos. Esse negócio de, eu mudo ele, não vai mudar, não vai mudar, né? Sim, e segundo a Bíblia, por exemplo, a gente encontra exemplos de personagens que fizeram alianças erradas e a consequência, né, que é inevitável, aconteceu. A gente encontra personagens assim? Olha, Sansão. Sansão, ele tinha uma aliança com Deus, né? E aí, voto, né? Um voto com Deus, e Deus tinha uma aliança com ele, de honrar ele também, de proteger ele. E, infelizmente, ele acabou, como eu estava lendo, né? Ele acabou desonrando os pais, porque os pais falaram, não, você não pode tomar mulher, né? De fora da tribo aqui, você não pode. E aí, o que ele fez? Ele tomou para si a mulher, que foi Dalila. E Dalila, ela fez tudo ali, né? Persuadiu todo mundo. E se tem uma pessoa que ignorou os sinais, foi Sansão. Foi ele, ele foi ignorando. Não só por isso, mas, gente, ele fala assim, mas se fizer isso, isso vai tirar a minha força. E no dia seguinte acontece o quê? Exatamente. Ele pegou mel no cadáver e os judeus eles não tocam em defuntos, né? Sim, de carne, de defuntos, tudo, porque é impuro, é uma coisa impura para eles, tudo. E ele tocou, comeu. Então, assim, foi dando muitos sinais, assim, e ele foi ignorando mesmo os sinais. E que eu digo também, eram sinais claros, além de tudo isso, né? Isso. Mas com a Dalila, porque ele contou a ela um suposto segredo e no dia seguinte acontece a mesma coisa. A segunda vez, a terceira vez, como que ele não suspeita disso? Isso. Como que ele não suspeita? Estava muito cego para ignorar todos esses sinais, e às vezes até perdendo a essência ali, né? Espiritual, né? Daquilo que Deus havia falado para ele, né? Colocado nele, que era a força, né? Dos cabelos. E ele foi e falou. Então, assim, as alianças tanto pode nos levar para a bênção e quanto pode nos levar para a maldição. Então, assim, dependendo de com quem eu me aliancio, vai ter o destino final, entendeu? A gente compreende que Deus, ele usa pessoas.
né, para nos abençoar. Mas o diabo também usa pessoas para nos corromper, nos tirar ali do caminho. Então, muita atenção. E vamos agora ao nosso caso de hoje, que também fala aqui um pouquinho dentro do tema. Por quê? Alguém está pedindo ajuda, né? Acho que também pode ser o caso de outras pessoas. E quem mandou essa dúvida pra gente foi o Leonardo. E ele escreveu assim: meu nome é Leonardo, tenho 25 anos e me converti há 4 anos. Sempre fui muito comunicativo desde pequeno e isso me facilita a fazer novos amigos e conseguir contatos para trabalhos na minha vida empresarial. Depois que me converti, recebo muitos conselhos sobre o cuidado que devo ter com esse meu jeito. Já ouvi até que seria errado entrar em sociedade com alguém que não é cristão, porém sempre preferi olhar para o melhor das pessoas independente da religião. Acredito que existem pessoas boas e honestas, mesmo sem ainda terem conhecido a Deus. E não consigo entender essa forma de pensar, onde preciso tomar cuidado com essas pessoas, apenas por não seguirem a Cristo. E ele pede aqui uma orientação. Diz aí, Bruna. Então, qual que é o nome dele? Leonardo, né? Então, Leonardo, você tem que selecionar, sim, as pessoas, né? Não só, até dentro da igreja, nós vemos inúmeras pessoas que se confessam que preferem a fé de Jesus, que creem em Jesus, e às vezes também dentro da igreja cometem também quebra de alianças, né? Então, antes de você se aliançar, é igual a Júlia falou, vê o currículo ali, tenta ver a pessoa, o que ela crê, entendeu? Você já não vai se abrindo a sua vida para todo mundo, não vai falando dos seus planos, você tem que ter muita cautela com isso, dos seus projetos dentro da empresa. Às vezes você já vai falando, então toma cuidado, toma cuidado. É igual eu sempre digo, que eu aprendi isso com meu sogro, eu não conheci, pois ele já faleceu e está na glória, mas ele fala assim, aquele que fala muito, peca muito, e aquele que fala pouco, peca pouco. Então, assim, observa mais, observa, olha tudo ao seu redor e depois você começa a criar os vínculos e Deus vai colocando, vai pedindo a Deus, que Deus vai colocando as pessoas certas no teu caminho, na hora certa, no momento certo, no lugar certo. E mesmo que a pessoa seja muito boa e honesta, mas não é cristã, você acha que essa pessoa deve fazer aliança ou não? Então, às vezes, você, por exemplo, você vai ali chegando na pessoa, vai conversando com a pessoa, mesmo que ela não é cristã, mas através de você, do seu comportamento, você vai mudando o ambiente ali. E se ela conseguir uma brecha sua, às vezes, algum erro seu, alguma coisa, ela vai apontar o dedo para você e ela vai falar com você. Mas se ela vê também um bom comportamento seu, nossa, essa pessoa é diferente, eu vou me aliançar com ela, eu acho que você deve sim conversar, porque também você não vai ficar numa bolha ali. Você também tem que conversar com todo mundo, com respeito, dentro da palavra de Deus. Eu creio que não há problema. Depende do nível também, né? Porque, por exemplo, você não vai entrar, falamos do casamento, você não vai entrar num casamento com uma pessoa não cristã. Isso. Por quê? Isso aí já é muito mais profundo, né? Como eu falei, une as 3 áreas as quais o ser humano é formado, o espírito, a alma e o corpo. E Deus orienta isso na sua palavra. Falou até para Sansão, né? E fala também para a gente nos dias de hoje, para a gente não se unir a quem não é da tribo. Ou seja, aqueles que não são cristãos, que não professam a mesma fé. Porque a palavra de Deus diz, né, em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, porque vai odiar um e depois ou você vai amar um ou vai odiar o outro. Então não tem como servir, né? Não tem como servir a 2 senhores. Né? E peça também a Deus o discernimento, porque as pessoas com as melhores intenções, de repente, parecem boas, honestas, podem até ser e que sejam, né? Mas você tem que saber também que, assim, existe um lado espiritual e essa pessoa não cristã, não sei como é que ela cuida dessa área. De repente, é uma área que está em falta nela, uma área meio prejudicada, debilitada. E quando você acaba se unindo a pessoas assim, isso pode trazer um prejuízo. Então, é um ponto de atenção. Sabe aquele sinal de alerta? É isso. Então, sinal de alerta. Eu lembro muito quando o pastor pregando sobre esse assunto, ele falava sobre Jonas. Porque, poxa, quando ele queria fugir de diante da face de Deus, ou seja, uma pessoa que não está querendo cumprir os propósitos, a gente pode interpretar assim, né? A pessoa fugindo da vontade de Deus, ela vai, pega um barco, paga a passagem, muito barata por sinal, porque só pagou, entrou, não teve
nenhum processo seletivo. E daí depois, que tem as tempestades lá, que... E todos sofreram junto. Todos sofreram junto, todos que estavam no barco sofreram junto por conta de Jonas, né? E daí, depois de tudo, eles tiram ali a sorte para ver com quem estava ali, estava causando todo aquele mal, e era Jonas. E só daí, depois do estrago feito, eles vão perguntar, e perguntam, né? Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Não era melhor ter perguntado antes? Melhor. Ia sofrer menos. Ia sofrer menos, não ia ter perdido, né? Porque, poxa, era um meio de trabalho, então eles perderam dinheiro, né? Perderam ali coisas materiais que para eles custavam, enfim. E às vezes poderia até perder sua vida, né? Totalmente. Se colocaram em perigo ali por conta de Jonas. Por quê? Por não fazer as perguntas certas antes. Por antes de dar liberdade, você primeiro conhecer aquela pessoa, não é? Então é preciso esse ponto de atenção também. E quando falamos sobre a pessoa fazer alianças erradas, um exemplo que eu me lembro também na Bíblia é o caso de Salomão. Porque lá em 1 Reis vai falar... 1 Reis 11, a idolatria de Salomão e a ira de Deus contra ele. Aí você para e pensa, mas Salomão não era o homem mais sábio da terra? Aquele que fez um sacrifício assim a Deus tão grande, que chamou de tal forma a atenção de Deus que ele me falou, pede o que quiseres. É o mesmo Salomão que a gente está falando? É o mesmo Salomão. Acontece que aqui é um retrato já da velhice dele, você vai entender melhor. Você pode ler do versículo 1 ao versículo 4, mas eu vou ler aqui só o 4 para a gente não tomar muito tempo. Que diz assim, porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor. Não era mais perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Então, a gente vê aqui a causa disso, que foram as alianças, né? Ele era casado com muitas mulheres, que naquela época era algo permitido, até pela posição que ele estava. Eram muitas alianças políticas feitas também. Não que isso seja permitido nos dias de hoje, tá? Mas nós queremos dizer o seguinte, que ele fez muitas alianças com pessoas que não professavam a mesma fé. E com o passar do tempo, com a medida do tempo ali, ele foi influenciado, ele foi levado. Aqui não diz que foi um mês depois, 1 ano, 10 anos, aqui foi na velhice dele. Então não queira chegar lá no final da sua caminhada, na velhice, e daí notar que você está com o coração afastado do Senhor, que não está mais com um coração perfeito para com ele, assim como foi antes. Sim, estamos falando do mesmo Salomão, mas que na velhice ele teve ali o coração corrompido, né, Bruna? O jugo desigual, né? Totalmente. O jugo desigual. Como 2 Coríntios 6, 14 e 15 diz, né? Não se põe em jugo desigual com um descrente, pois o que tem em comum a justiça e a maldade, ou que comunhão pode ter a luz e as trevas, como nós havíamos comentado, né? Sim. Então, isso é muito importante, muito mesmo, assim, em todas as áreas nós temos que ter cautela, dentro da empresa, nós temos que ver quem está do nosso lado mesmo, o que contamos, né? Eu sempre falo muito assim, não fale a sua vida para todo mundo, porque não é todo mundo que está na mesma unção, né? Na mesma unção mesmo. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as alianças. Tome cuidado, porque a aliança envolve responsabilidade, né? Na época, se a gente for ver na Bíblia, se um povo se aliançava com o outro, se um rei se aliançava com outro rei, eles tinham que lutar as mesmas guerras, se necessário morrer ali em prol da causa do outro. Então, assim, é muito sério. É muito, muito sério. E como eu falei, Deus usa pessoas para nos abençoarem, mas o diabo também usa pessoas. Coloca pessoas no nosso caminho para que sejam pedra de tropeço. Então, que os seus olhos estejam bem abertos, que o seu discernimento espiritual, né, esteja bem ali ligado. Radar ligado. Radar ligado, porque assim... a gente nunca sabe, né? Tem o ditado de quem vê cara não vê coração, não é? E a gente precisa se atentar nisso. Quem conhece o coração? Deus. Então eu vou ter um bom relacionamento com Ele, vou buscar o Senhor, porque Deus, Ele coloca assim pessoas no nosso caminho para que sejam boas alianças, né? Para que venham nos abençoar, acrescentar na nossa vida, que seja uma troca boa, uma troca saudável, uma troca que agrada ao Senhor Jesus. E quando nós falamos de alianças erradas, muita atenção, porque alianças erradas vão te levar a lugares errados, vão ser má influência para você, não só elas, mas elas vão te encaminhar também a outras pessoas que também são más influências, vai te levar à desobediência e também vai te levar à possibilidade de novos erros. Muita atenção às alianças. Deus quer que você faça boas alianças e peça ajuda a Ele.
discernimento espiritual. Tem até um programa que falamos sobre isso aqui, hein? Isso vira uma chave na sua vida, então fica ligadinho com a gente. Bom, Bruna, muito obrigado. Faltou tempo pra gente falar aqui, tinha mais textos, né, preparado. Mas fica à vontade, é a sua primeira vez aqui, portas do Diz Aí estão sempre abertas para você. Muito obrigada, eu quero agradecer a todos de casa, a oportunidade também que a Júlia me deu. E eu estou muito feliz, muito obrigada pela oportunidade, Júlia. Muito obrigada, a gente que agradece. E antes de finalizar, dá aquele recadinho, aquele convite especial, né? Você, juntamente com o pastor Dalton, estão ali na Cidade de Deus, correto? Nós estamos na CDD, na Cidade de Deus, né? Na rua Edgar Werneck 1313, na Cidade de Deus. Nós estamos de braços abertos para receber você e toda a sua família. Amém! Convite feito, esteja lá aos domingos, tem cultos das quartas-feiras, sexta-feira, para ficar por dentro de tudo, tem a mídia social, né, Bruna? Tem a mídia social. EIGD, Cidade de Deus. Perfeito, não tem como errar. Isso aí. Não tem como errar. Bruna, muito obrigada mais uma vez. E você aí de casa, Deus te abençoe, abençoe sua vida, sua família. Muito obrigado por você que ficou com a gente até aqui. Me despeço de vocês, um grande abraço e até a próxima. Fala pessoal, você que acompanha o canal CJC e acabou de ver um vídeo do Diz Aí, tenho certeza que você gostou muito. Então deixa já o seu like, escreve aqui nos comentários o que você achou do programa, sua sugestão pra gente também e aproveita, se inscreve no canal e já ativa o sininho para ficar por dentro de qualquer vídeo novo que a gente colocar aqui, combinado? Um beijo!